Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 4 de novembro, segunda-feira. Estamos em São Paulo, capital do estado de São Paulo, dia de chuva aí por volta de 20 graus. Bom, como é que seria uma vitória do Donald Trump amanhã, dia 5 de novembro? Como é que será a guerra comercial de Trump contra o Brasil? Bom, eu vou abordar este tema, até porque se ganhar a senhora Kamala Harris, vai ficar tudo exatamente do mesmo modo como foi com Joe Biden. Não vai mudar muito, né? Mas com uma eventual vitória do republicano Donald Trump nas eleições de amanhã, terça-feira, pode levar a uma crise aqui no Brasil. Não estou dizendo que vai levar, digo é possível, né? Trump prometeu desafiar os planos econômicos, políticos e comerciais do governo brasileiro, inclusive no que tange à integração regional da América Latina, melando aí toda a possibilidade de uma integração regional latino-hispânica. Como é arquissabido, os Estados Unidos boicotam as iniciativas de autonomia regional da América Latina. Sempre foi assim, né? Devido à doutrina Monroe e à hegemonia dos Estados Unidos no continente sul-americano. Uma ofensiva protecionista de Trump é muito provável e vai afetar os produtos brasileiros, inclusive por causa da guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, que tende a atingir o seu auge em 2025 e 2026. Uma elevação das taxas de juros é bem possível aqui. Alguns creem também na reabilitação de Jair Bolsonaro em 2026, o que está dentro das possibilidades aí, das perspectivas do cenário político brasileiro. É de se prever uma polarização ideológica ainda mais fanática aqui no Brasil, pois a mentalidade revolucionária hoje, como sabemos, está com a direita, né? E a esquerda vai servir perfeitamente de espantalho, né? Colando nesta tudo que é ruim que a imaginação possa conceber. Bom, assessores de Lula não disfarçam a preocupação com a Casa Branca. A gente bem sabe do quanto que o Lula era, digamos, bem relacionado lá com o Joy, né? Veja, os Estados Unidos sempre causaram forte turbulência na América Latina, sobretudo no sentido, vamos dizer, é uma tônica deste momento, hein, de promover e fortalecer ao máximo os partidos, grupos, entidades, pessoas, por exemplo, de extrema direita. Isso em todo o continente. Podemos incluir aí no pacote de maldades um fomento ao crime organizado. Veja, não há nisso nenhum exagero ou teoria da conspiração. Não existe crime organizado algum na América Latina sem a inteligência norte-americana por trás. Os Estados Unidos vendem armas para os dois lados de qualquer litígio, fornecem informação estratégica, lavam dinheiro do grande tráfico de drogas. A CIA usa sobretudo suas contas fantasmas do Citibank e do HSBC. Só os mais ingênuos dentre nós não sabem que um dos grandes negócios da CIA é combater e fomentar ao mesmo tempo o crime organizado. As pessoas não têm ideia de como isso funciona. Eu sugiro o meu vídeo, inclusive, O Comércio Mundial de Drogas, braço direito do sistema financeiro global e liberal, no qual eu analiso muito bem como é que o sistema ocidental combate e fomenta o crime organizado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele patrocina, que ele fomenta, ele combate no seio do sistema jurídico. No Congresso americano, continuando, veja, movimentações entre os deputados aliados de Trump já apontam para uma potencial pressão sobre o Brasil em temas como liberdade de expressão. Veja, aqui entram os brasileiros investigados por um potencial envolvimento nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Veja, raras vezes eu opinei sobre isso daí, mas eu considero as penas grotescas, exageradas. Veja, um indivíduo que defecou no chão não merece ficar 10 anos preso, né? Um outro que riscou um quadro, importante que seja o quadro, não é que eu seja um iconoclasta, mas veja, ficar 20 anos preso, que espécie de justiça é essa? Isso não é justiça, é um justiçamento, uma vingança do Estado contra pobres diabos levados por uma meia dúzia de arruaceiros, né?
não cometeram crimes lá dentro, assim, não mataram pessoas, não. Você tá entendendo? Então, assim, esse é um problema. Mas é minha opinião, eu não sou da área jurídica, né? Outro problema é você xingar a mãe aí de um conhecido juiz lá do STF e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, né? Então, essa coisa de liberdade de expressão é muito interessante aí para as poderosas e lucrativas redes que todos nós usamos aqui, né? Outra coisa é não revelar, a rede não revelar a identidade de criminosos hediondos aí no X, no X, que já voltou, né? Daí sou contra esse tipo de liberdade. Por exemplo, de fomentar ataques a creches, escolas, etc. Para mim é crime hediondo. Os Estados Unidos é o país mais hipócrita do mundo, isso é arqui-sabido, né? Outro ponto são indivíduos fortemente polarizados na direita, por exemplo, o Alan dos Santos, o Monarca e outros. Veja, a impossibilidade de um processo judicial, de acordo com a teoria do direito, ou seja, o direito ao contraditório, o direito a um julgamento justo, o sistema aí do transitado em julgado, enquanto não está transitado em julgado, você pode mover ações, perpetrar aí mandados de segurança, liminares, né? Bom, isso aí levou a situações espúrias do tipo que nós estamos vendo aí, né? Um deputado yankee, lá republicano, o Chris Smith, ele afirmou que desde o final de 2022, os brasileiros são sujeitos a violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. Então chegamos àquele impasse, né? Por exemplo, vender armas para o crime organizado, tudo bem. Você nunca verá o Congresso americano preocupado com o grande tráfico de armas, né? Se o vendedor é um americano, né? Bom, outro ponto, o Congresso deles nunca vai pensar em revelar a identidade de um assassino que fomente crimes no X. Ameaçar a soberania nacional, né? Com porta-aviões na praia de Copacabana, tudo bem, né? Daí tá tudo bem. Praticar protecionismo, que é uma forma de sanção comercial, tudo bem também. Agora, xingar de boiola, não, aí não, é preciso condenar o sujeito, né? Agora, se ele for perseguido pelo Xandão porque xingou a mãe dele, bom, daí também é um exagero do Xandão? Sim ou não? Então você vê que é um balaio de gatos, coisa que deveria ser proibida, vaza. E coisa boba não pode. A própria rede poda, né? Agora, perseguir um deputado porque xingou, bom, daí é absurdo se não houver o devido processo penal, né? Outro exemplo, um certo cara famoso era presidente do TSE, todo mundo sabe quem é, né? Daí termina a eleição, o senhor Lula vence, daí um deputado aí da nova cepa, da neodireita neoliberal, vai na mídia, no canal dele, e diz que a eleição foi fraudada, que a mãe do Xandão não tem domicílio certo, etc, etc. Bom, sinceramente, se eu sou o presidente do TSE, eu mando prender imediatamente esse indivíduo. Claro, ele vai entrar com habeas corpus e responder em liberdade. Tudo bem, mas se ele não provar que é fraude, ele deve ser condenado. O que não pode é o juiz ser o promotor, o juiz e o carcereiro, tudo ao mesmo tempo na mesma pessoa, né? Daí é absurdo, né? E daí os Estados Unidos, que é o país mais poderoso, que comete todo tipo de ilegalidade quando ele quer, bom, daí ele tem argumentos para prejudicar o Brasil, né? E qual o país que não se vai ter argumentos para prejudicá-lo? Não existe. É impossível você andar 100% dentro da lei, qualquer que seja a pessoa, é impossível. Então aí eles vêm botar moral aqui, moral que eles não têm nenhuma, né? Mas eles têm força, têm o poder das armas, né? Têm o poder de coerção. Então eu insisto, os Estados Unidos perseguem seus cidadãos. Todo mundo viu como Scott Ritter, Alex Jones e outros caras importantes foram censurados nos Estados Unidos. Todo mundo viu a porcaria que os Estados Unidos fez com Julius Assange. Bom, isso daí é só a ponta do iceberg, hein? É um país violento, ele mata presidentes. Bom, só que os Estados Unidos é o país dos advogados, né? E tudo, literalmente tudo nos Estados Unidos acaba em processo judicial, né? Quando o X foi suspenso no Brasil, o senador de Utah, o Mike Lee, pressionou o Brasil. Você sabe, o X é uma empresa que ganha bilhões no Brasil. E não se pode dar ao luxo de seguir o nosso Código Penal, né? Daí que se houve certos crimes hediondos aqui numa creche infantil, um treco lá que foi tramado lá no X, mas segundo o senhor Mosca, a liberdade de expressão é tudo, sabia? Inclusive a liberdade de se perpetrar crimes hediondos no X, né? Para certos analistas brasileiros, a atuação desses congressistas yankees aí é apenas um ensaio geral para algo muito mais enfático em 2025. Bom, o Elon Musk, veja, eu já expliquei várias vezes aqui, é um ator, hein? Bom, com Elon Musk como cabo eleitoral de Trump, é de se prever um incremento da pressão sobre o Brasil e sobre o judiciário brasileiro. Agora veja, o próprio Trump já foi censurado no X.
Daí o X mudou de dono, o jogo virou a caça virou caçador, não é assim? Ainda no mês de novembro, uma missão de deputados bolsonaristas, né, tipos que têm adoração pelos Rangers, né, que idolatram os boinas verdes. Veja, essa missão aí deve viajar para Washington para ajudar os americanos a empurrarem o Brasil com mais pressão. Estão entendendo? Eles adoram serem empurrados, se for pelos Estados Unidos, entende? Claro, se for empurrado, amassado, empalado, por exemplo, mas se é um norte-americano, daí tá tudo bem, né? Só não aconteceu um golpe no Brasil em 2023 por não ter o apoio dos Estados Unidos. Disse ao UOL o senador aí, petista Randolph Rodrigues. Né? Segundo Randolph, a eleição americana terá um impacto mais profundo no Brasil do que a eleição municipal. Veja, se o Trump vencer, o Brasil sofrerá a maior das pressões sobre sua democracia, algo que não se via desde 1985, quando acabou lá o regime militar, também por pressão dos Estados Unidos. Hein? O impacto será profundo. Bom, tenho minhas críticas aí ao falecido professor Olavo de Carvalho. Li muitos artigos dele, já fiz várias críticas. O guru de Virgínia dizia: aquela parte do rinoceronte, né, vai penetrar fundo em alguns deslumbrados aqui do Brasil, né? Para a alegria da direita brasileira, né, que já vive alegremente debaixo do rinoceronte Yankee, né? Bom, daí então o Bolsonaro já está dizendo que vai voltar em 2026. Vai ser engraçado 2026, né? Vai ser o Bolsonaro versus o Marçal, né? Provavelmente. Né? Bom, vamos lá. Uma vitória do Trump vai fortalecer a narrativa do bolsonarismo. Ele vai exigir que o Bolsonaro volte ao jogo. Né? O Bolsonaro vai estar com tudo. Uma narrativa que já está acontecendo nos Estados Unidos é que os ataques de 8 de janeiro de 2023 no Brasil e também os 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos foram bons. Foram muito bons esses ataques. Foram manifestações para defender a democracia. Pergunta: o que vai impedir os Estados Unidos de fechar certas torneiras de certos cofres que alimentam certos setores da esquerda brasileira? Bom, eu boto aqui umas 5 aspas nessa esquerda aí, pois, no meu entender, o governo Lula é mais centrão do que o próprio centrão, né? Bom, se vai secar financiamento para propaganda LGBT, políticas identitárias, sistema de cota baseado em raça, bom, daí é bom sancionar umas 10, umas 20 mil ONGs americanas, né? Alguém acha que o Trump vai fazer isso? O loiro queima dinheiro? Bom, mas é o Brasil e Trump já disse que somos animais. Ele já disse que somos inframacacos. Ele falou isso dos latinos, dos imigrantes. Quem acha que o Trump gosta da América Latina é ruim da cabeça ou doente do pé, como dizia o samba, né? O próprio Trump já disse que uma vez eleito, ele vai perdoar os invasores do Capitólio. Bom, para o Trump foi um dia de amor. São todos patriotas, amantes da liberdade, mas parece que lá morreu uma pessoa, né? Ativismo de direita é tudo de bom, de amorzinho, de amor né? Hoje em dia, né? Qualquer mudança ou adaptação na política externa do governo Lula dependerá, antes de tudo, da postura de Trump frente ao Brasil. Analisa aí o Guilherme Casarões, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Durante a primeira passagem de Trump pela presidência, o republicano mostrou-se completamente desinteressado em relação à América Latina, exceto no que tange a Venezuela. Né? Ainda assim, o Guilherme aponta que um dos desafios que Lula vai enfrentar será uma pressão política em defesa da liberdade de expressão. Isso é de se prever. Né? A anistia a Bolsonaro e possíveis sanções comerciais em produtos que os Estados Unidos protegem e subsidiam de seus produtores. Né? Outro ponto de tensão será a adoração que a Casa Rosada de Milley nutre pela Casa Branca de Trump. O McDonald Trump vai dar uma força a seu admirador dançarino de tango aí, né? Provavelmente eles vão dar uma rasteira no Mercosul, né? Comércio e protecionismo, em síntese, em suma, é isso que teremos. O desafio será no setor comercial. No plano de governo da campanha oficial de Trump, o republicano promete enfrentar países que trapaceiam e que priorizam os produtos estrangeiros em detrimento dos produtos americanos. Vocês estão entendendo como é que funciona a mente faroeste? Veja, o país de longe o mais corrupto e belicoso do mundo acusa os outros países de trapacear. É cômico se não fosse trágico. Né? Se o Trump quer trazer suas cadeias de suprimentos
essenciais de volta para casa, lá da China, que o faça. Mas nós vamos comprar o que nos apetecer. É bom que ele saiba. Imagine se eu vou comprar um iPhone que custa R$ 5.000, o mais barato, se o Xiaomi aí, ou o Huawei, me venderem um celular superior ao iPhone por 2.000. Eu vou ser obrigado a comprar o iPhone, isso, porque o Trump quer. O plano de Trump diz que o déficit comercial em mercadorias, o plano dele, né, cresceu para mais de US$ 1 trilhão por ano nos Estados Unidos. Né? Os republicanos taxarão os produtos fabricados no exterior. Promoverão a lei de comércio recíproco de Trump e responderão duramente às práticas comerciais injustas. Os Estados Unidos é assim. Se ele não consegue concorrer com a China, ele planta a ladainha de práticas comerciais injustas. Né? Bom, segundo o Trump, à medida que as tarifas sobre os produtos estrangeiros aumentarem, segundo ele, os impostos sobre os trabalhadores, sobre as famílias, os impostos sobre as empresas americanas serão menores. Olha que maravilha, que é um tipo de mágica, né? Do David Copperfield. Não, essa daí é nível David Blaine, né? Esse tipo de mágica, né? Veja, os republicanos vão negar o prêmio que deram à China. Eles deram um prêmio à China, de nação mais favorecida pelos Estados Unidos. Eliminarão as importações de bens essenciais e impedirão que a China compre imóveis em indústrias americanas. Tudo bem, eles estão no direito deles, né? Os republicanos também prometem reviver a época áurea, isso é que eu quero ver, da Ford, da Chevrolet, da Chrysler, da Cadillac, Lincoln, vai voltar, vai ter um déjà vu desenfreado aí, né? Ou seja, vão reviver o setor automobilístico dos Estados Unidos, os bons tempos, né, do American Way of Life. As regulamentações prejudiciais serão revertidas. O carro elétrico do Biden parece que será encerrado e a importação de veículos chineses ficará muito cara, pelo menos o dobro. O Trump diz que vai mesmo aumentar 200% o preço do BID dentro dos Estados Unidos. Né? Os republicanos dizem que trarão rapidamente as cadeias de suprimentos essenciais de volta aos Estados Unidos, garantindo a segurança nacional lá, e a estabilidade econômica. Ao mesmo tempo, dizem que vão criar milhões de empregos e os salários dos trabalhadores americanos serão ainda maiores. Tudo isso o Trump tem prometido. Né? Os republicanos fortalecerão as políticas Buy American, compre coisas americanas, Hire American, contrate americanos, proibindo as empresas de empregarem estrangeiros ou de estrangeiros fazerem negócios com o governo federal dos Estados Unidos. Vocês já estão percebendo que os Estados Unidos finalmente estão se assumindo como um Estado perfeitamente fascista e xenofóbico? Veja, eu não sou esquerdista, não sou de esquerda, né? Esquerda liberal para mim é como bife com adoçante, não desce, né? Então, se eu digo que os Estados Unidos é fascista, é uma conceituação puramente calcada na realidade. Veja, fascismo é um sistema onde o Estado intervém agressivamente na economia e demoniza os estrangeiros, porque eles são racistas. Lembrou de um bigodinho também? É. Bom, a eleição ocorre num momento importante na relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil. Veja, dados da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a AmCham, Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, e do próprio governo americano apontam que nunca o fluxo de exportação de manufaturas brasileiras para os Estados Unidos atingiu um valor tão alto, da ordem de 30 bilhões de dólares em 2023. Hoje, o mercado americano é o maior destino de produtos de alto valor agregado brasileiros, superando inclusive o da China. Contudo, os dados apontam uma queda importante das vendas americanas para o Brasil em 2023. Uma retração ou queda de 25% da exportação americana para o Brasil em comparação a 2022. Hoje, segundo a Casa Branca, o Brasil representa 2,3% do total das vendas americanas no mundo. Portanto, o Brasil é superavitário do ponto de vista de comércio de manufaturas com os Estados Unidos. E é claro que o pessoal do Trump está furioso com isso daí. Exportações brasileiras. Veja, petróleo, café, celulose estão entre os produtos brasileiros mais desejados pelos estadunidenses, mas também aço, aeronaves, está aí a Embraer, máquinas e equipamentos para construção, né? Por exemplo, aquela máquina de mover cimento, né? Mineração, o ferro gusa, o suco de frutas, hein? Especialmente laranja, madeira trabalhada, cal,
cimento, muita coisa para materiais de construção, motores de pistão, geradores elétricos, elementos químicos inorgânicos, por exemplo, minério de ferro, nióbio, manganês, bauxita, quartzo, o ácido sulfúrico, a soda cáustica, o sal comum, etc, etc. O Brasil também é forte no setor agropecuário, sobretudo soja em grãos, açúcar de cana, farelo de soja, carne bovina, amido de milho, chocolate, sorgo, já falei, suco de fruta, mas grande variedade de frutas, etc, etc. Né? Então, só por esta pequena amostra aqui da pujança comercial e exportadora brasileira, seria interessante que os brasileiros tivessem mais consciência da grandeza do Brasil e por que é tão importante agregar valores a centenas de produtos de bens, de minerais, de alimentos, de manufaturas, etc. Como? Com infraestrutura industrial, com indústria pesada, indústria de base, com bens de capital, ferrovia, refinaria, exploração de petróleo, gás, geração de energia limpa, solar, eólica e nuclear e também petrolífera, é claro. O Brasil segue em berço esplêndido ao não colocar em primeiro lugar o seu próprio desenvolvimento. Né? Os congressistas aí seguem desinformando e debatendo cultura woke, política identitária, no que são alegremente estimulados por ONGs e quinta colunas nos três poderes. Mas vamos às previsões, vamos voltar, veja. O tom protecionista de Trump é escancarado, bem ao agrado da extrema-direita neoliberal e neocon brasileira. Bom, mas a verdadeira direita neoliberal e neocon são grupos muito poderosos nos Estados Unidos. Né? O Trump prometeu travar todo mundo que acha que pode vender aos Estados Unidos roubando o mercado americano. Veja, o recado de Trump é também para os seus aliados. Né? O Jorge Viana, que é presidente da Apex, a agência de exportação do governo brasileiro, destaca a importância do mercado americano para o Brasil e defende, logicamente, o livre mercado. Muito bem, né? É uma salutar relação comercial e não é ideológica, ele diz. A nossa diplomacia comercial tem que ser pragmática, concordo, tem que pensar primeiro nos interesses do Brasil. Se os Estados Unidos travarem as vendas brasileiras, bom, os exportadores brasileiros terão de buscar outros mercados, é simples assim. Né? Ou mercados mais saudáveis, por exemplo. O Jorge Viana aí destacou que a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo. O fluxo de comércio do Brasil para os Estados Unidos atinge 50 bilhões de dólares. Veja, eu perguntei aí para a inteligência artificial aí do Gemini e ela me disse que pode chegar a 100 bilhões de dólares. Hein? Bom, e as nossas exportações incluem também produtos com alto valor agregado. O Jorge Viana destaca o fato de que o investimento americano no Brasil é 3 vezes maior do que o da China. Veja, mas o perigo está à vista. O Brasil precisa se precaver antes do barranco vir abaixo. Hein? O Trump promete uma guerra comercial com a China. Então o Brasil precisa fazer como o México, né, que se beneficia comercialmente da briga dos Estados Unidos contra a China. Né? O Trump vai construir barreiras contra os produtos chineses. Pois bem, parte do mercado americano já foi ocupado por exportações de empresas estabelecidas no México. Detalhe: empresas chinesas com a etiqueta Made in México, tudo bem, né? Empresas chinesas Made in México. Bom, será que os Estados Unidos vão proibir também que o México não venda produtos fabricados pela China no México? Então vai ter que vir assim, Made in México na China. Bom, e se as empresas forem sino-mexicanas, hein? O chinês é mais pragmático, né? Na China, ninguém estabelece um negócio na China se não houver um sócio chinês. Quer dizer, o chinês já faz isso daí desde sempre. Bom, vejam mais alguns dados sobre a importância do mercado americano para o Brasil. Veja, a indústria nacional, veja, exportadora, são 9.500 empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. Um recorde em 2023. Juntas, elas somam 3 milhões e 200 mil postos de trabalho de brasileiros envolvidos diretamente com a exportação para os Estados Unidos. Mais de 3 milhões de brasileiros. E o Trump diz que vai trazer todos os empregos para serem exercidos pelos norte-americanos. Como é que ele pretende fazer isso? Ele diz que vai trazer lá da China, os americanos que trabalham na China. Uma outra preocupação existe no setor do etanol, que é o carro-chefe aí do setor do governo Lula. Né? O temor é de que o Trump estabeleça impostos extras para proteger o seu produtor local de álcool. Com certeza ele vai fazer isso. Né?
Então, os Estados Unidos fazem pressão sobre Lula para ele se afastar da China e fazem pressão para o Brasil condenar a Venezuela, né? Logicamente, por causa do interesse americano no petróleo da Venezuela, né? Os Yankees mandaram Lula fazer escolhas estratégicas em função da guerra comercial entre China e Estados Unidos, com especial ênfase no campo da tecnologia, dos famosos chips, padrões de qualidade que deverá cumprir, né? Os Estados Unidos desejarão mesmo que o Brasil se afaste da China, impondo uma verdadeira intromissão completamente fascista nos negócios brasileiros. Então vejam, na época da Guerra Fria, na época da Operação Condor, né, enfiaram ditaduras de extremo-direita sombrias e sangrentas na América Latina. Mas detalhe, investiram na infraestrutura dos países. Eu me lembro desta época no Brasil, hein? Agora é outro momento, veja, pode ter alguma semelhança com aquele momento, mas o contexto é muito diferente. Será uma ditadura comercial, econômica, financeira. Os Estados Unidos vão querer impedir o Brasil de comerciar com outros países, né? Eu não consigo imaginar nada mais nefasto do que isso para a nossa liberdade e autodeterminação, né? Contudo, há quem diga que o tom protecionista do Trump não vai afetar as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos ver. Veja, é o que diz aí o presidente da Apex. Ele diz: nós somos exportadores e importadores de manufaturas. Se esse setor for duramente afetado, precisaremos de uma nova estratégia comercial para a indústria, né? Bom, no campo agrícola, como os Estados Unidos já são fortemente protecionistas, a mudança aí me parece pequena, então é mais o setor industrial. Um capítulo que preocupa o executivo brasileiro é no campo macroeconômico. Algumas das políticas prometidas por Trump trarão inflação aos Estados Unidos, o que vai obrigar o Fed, o Federal Reserve, a elevar as taxas de juros nos Estados Unidos. Se isso ocorrer, as projeções de crescimento da economia brasileira para 2025 e 2026 serão afetadas. O Banco Central terá de rever as taxas de juros no Brasil. Bom, apesar do discurso aí meritocrático de só é pobre quem quer, né? Essa visão de que é tudo uma questão de coaching, né, de empreendimento, de pagar menos impostos, etc. Bom, nisso de impostos não há dúvida, né? Pobre não deveria pagar imposto algum, para começo de conversa. A classe média deveria pagar muito menos do que paga. E a classe alta deveria pagar mais. E a classe mais alta, a alta elite, deveria pagar ainda muito, muito mais. Eu penso assim. Eu posso estar errado, mas na prática é exatamente o contrário disso daí. O pobre é o cara que mais paga imposto e os mais ricos os que menos pagam imposto. Eu acho isso aí um absurdo, uma inversão total da necessidade que a realidade impõe, né? Como é que você vai fomentar micros e pequenas empresas se você não aguenta pagar o DAS, as taxas de estabelecimento e taxa de anúncio, o contador, o recolhimento do INSS, a exorbitância que é registrar um funcionário, hein? Veja, ao mesmo tempo, eu não quero ver pessoas sem eira nem beira e sem aposentadoria, sem direito trabalhista. Então tudo é complicado, né? E não se debate isso daí no elitizado Congresso brasileiro. Parece que eles já têm toda uma regra ali, um regramento, um regulamento que já vem pronto nos Estados Unidos, né? Bom, o Brasil, o nosso pior problema é profundo, é a escandalosa desigualdade social, essa que é a real do Brasil. Milhões de brasileiros vivem na pobreza, sem moradia ou moradia de lata, né? Pouca saúde, transportes públicos complicados, má alimentação, educação abstrata, né, que não é uma educação prática, né? Bom, isso não é digno, não traz dignidade. Eu diria que são 50 milhões de brasileiros, veja, que trabalham em condições precárias, né, inclusive análogas à escravidão, é preciso dizer. Então, quando menos de 1% da população desfruta de um estilo de vida semelhante ao de um faraó, ao de um imperador romano, literalmente, né? E se você mostra essa situação a qualquer um hoje, sobretudo alguém que está bem de vida, né? Ou no mínimo tem onde morar, ele vai dizer: ah, a culpa é do Estado gigante. Quer dizer, a culpa não é da elite apátrida e exploradora, não. O pobre que não tem água encanada, não tem acesso a transporte, não tem um bom emprego, ele sofre de excesso de Estado, né? É assim que a neodireita interpreta a realidade e os Estados Unidos adoram que eles pensam assim, né? Bom, terminando, pessoal. Veja, a emergência climática tornou-se um cavalo de batalha para aqueles que não querem de modo algum que o Brasil e demais países, vamos dizer, do sul global, explorem seus minerais, façam refinarias,
façam ferrovias. Não, não pode, porque vai aquecer a atmosfera e não sei o quê. Tá bom. Apoiar o Trump é apoiar o subdesenvolvimento. Botem isso na cabeça de vocês, direitistas, subdesenvolvimento do Brasil, né? Agora, quem acha que o importante são os Estados Unidos e não o Brasil, boa sorte. Eu não acho. Façam T, né? Use o boné maga e vá almoçar no McDonald's, né? Mas tome cuidado com o surto de coli, hein? A bactéria Escherichia coli no super quarteirão, aquele hambúrguer, né? O hambúrguer gigante preferido do McDonald's Trump. Pessoal, hambúrguer bom é só o brasileiro mesmo. É minha opinião, pessoal. Bom, é isso daí. Ficamos com 30 minutos. O texto do meu vídeo está lá no blog Helder Araújo, Helder com H, Araújo com H, canal aqui Luz no Fim do Túnel. Vamos ver como é que vai ficar amanhã. Não, tem gente que acha que vai ganhar Kamala, né? Eu acho que a Kamala não vai deitar na cama lá, né? Trocadilho aqui. Pessoal, canal aqui de livre expressão, livre comunicação, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Vamos em frente, pessoal. Então é o seguinte, vamos chegando ao final aqui deste vídeo, dedicado aí a uma possível vitória do Donald Trump. Alguns acham que ele não está nem preocupado com o Brasil. Eu acho que vem sanção aí. Sanção que não precisa ser uma sanção comercial, né? É só fortalecer o poder de algumas ONGs, parar de comprar um suco de laranja, dizer que o nosso café está com um caruncho aí qualquer. Enfim, algum tipo de boicote vai haver, né? Porque ele tem que proteger lá o agronegócio dele, a indústria dele, o trabalhador dele, né? Quer dizer, o cara ele está certo, ele está no direito dele. Só que nós estamos no nosso direito também de querer comerciar com outros países, né? De sair desse impasse aí que nós estamos em relação aos BRICS, enfim, aumentar nosso comércio com a África, fazer uma ferrovia para melhorar nosso comércio com a Ásia. Bom, eu penso assim, né? Pessoal, então é isso. Obrigado aí pelos seus comentários, por sua presença, por seguirem o canal. Verifique se você está seguindo o canal, hein? Se não tiver, já segue, pessoal. Você vai gostar dos nossos conteúdos. São conteúdos diferenciados e não tem canal parecido com o nosso na internet. Pode ter com os mesmos temas, com os mesmos assuntos, mas é colocado de uma certa maneira aqui que funciona muito bem. Bom, então é isso, pessoal. Não esqueça de dar o like aí, o sininho aí para o YouTube saber que você gosta do canal. E se quiser ajudar o canal, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Então vamos aqui. Bom, amanhã, vamos ver. Bom, amanhã é a eleição dos Estados Unidos, né? Então é o dia D, né? O pessoal acha que o mundo vai mudar por causa disso. Eu acho que pouco vai mudar a realidade, né? Eu só estou preocupado realmente com a realidade imediata que é a do país que eu vivo, né? O ar que eu respiro, né? E a luz que me ilumina aqui, né? Ok, pessoal? Obrigado a todos aí e vamos em frente. Até a próxima e fiquem com Deus.